gente, continuando aqui, vamos ver um exemplo numérico agora, um exemplo simples sobre essa questão de equilíbrio. Então, um exemplo numérico. Vamos supor que em determinado mercado a curva de demanda possa ser representada pela seguinte expressão: quantidade demandada é igual a 1.100 menos P. Uma curva de demanda hipotética, imaginária, tá? Claramente estamos desconsiderando outras variáveis, mas é por pura simplificação. Então, a demanda em determinado mercado é essa. A quantidade ofertada seja dada por uma expressão como essa: quantidade ofertada igual a 10 vezes o preço do produto. Quantidade demandada igual a 1.100 menos P, onde P é o preço do produto. Para a economia estar em equilíbrio, ou para chegar no equilíbrio, ou quando chegar no equilíbrio, a quantidade demandada vai ser igual à quantidade ofertada. Então, a gente tem que, para esse mercado estar em equilíbrio, essas duas quantidades vão ter que ser iguais. Então, é só a gente igualar essas duas equações para saber qual vai ser o preço de equilíbrio e daí saber qual é a quantidade hipotética de equilíbrio, né? Então, 1.100 menos P, que é a demanda, é igual a 10P, que é a oferta. Então, só fazendo algebrismo, né? Jogando o P para a direita, a gente vai ter que 11P é igual a 1.100. Então, P é igual a 100. P é igual a 1.100 dividido por 11, né? Só dividir por 11 de ambos os lados. Então, o P estrela, que seria o preço de equilíbrio, é igual a 100. E se o preço de equilíbrio é 100 e o mercado está em equilíbrio, então a gente pode considerar tanto a curva de demanda quanto a curva de oferta para achar a quantidade de equilíbrio. Então, se a gente substituir na curva de demanda, vai ficar 1.100 menos P. P é 100, então a quantidade de equilíbrio vai ser 1.100 menos 100, que é igual a 1.000. Se a gente olhar a quantidade ofertada, é 10 vezes P. P é 100, então 10 vezes P é 1.000. Então, a quantidade de equilíbrio é 1.000. Graficamente, a gente tem o que? Preço no eixo vertical, quantidade no eixo horizontal. A gente tem a curva de demanda, linear para simplificar, negativamente inclinada. A curva de oferta, linear para simplificar, positivamente inclinada. E pela interação entre demanda e oferta, dado o mecanismo de mercado, a economia, o mercado tende ao equilíbrio nesse ponto E. E nesse ponto E a gente já viu qual é o preço de equilíbrio e a quantidade de equilíbrio. Supostamente 100 e 1.000 nesse mercado imaginário, né? Se o preço estiver acima de 100, isso vai gerar redução na quantidade demandada, aumento na quantidade ofertada, excesso de oferta e tendência à variação do preço em direção a 100. E a quantidade demandada e ofertada vão convergir para 1.000 unidades. Se o preço estiver abaixo de 100, ele vai estar no preço baixo, a quantidade demandada vai ser grande, a quantidade ofertada vai ser pequena e haverá excesso de demanda e uma tendência a aumento dos preços. Então, o preço tende a subir até 100 e a quantidade demandada e ofertada também tende a convergir até a quantidade igual a 1.000. Tá? Isso é uma coisa. Pronto, está feito o exemplo numérico. Mas desse exemplo numérico aqui, me lembrei de uma observação que é importante, que muitos alunos comentam, principalmente quando a gente faz exemplo numérico, é que muito aluno pergunta: tá, então nesse mercado a quantidade demandada é 1.000, o preço é 100 e pronto, acabou, dado que se produz a 1.000, não vai produzir mais, então mais ninguém produz, mais ninguém compra, comprou 1.000 unidades ao preço de 100, pronto, acabou, não existe mais esse produto. Não, o problema é que esse é o problema do uso um dos problemas do uso de matemática em economia, né? Mas esse problema é razoavelmente fácil de resolver e de entender. Basta você considerar que a gente está fazendo menção a esse mercado, a essa demanda e essa oferta em determinado período de tempo. Então, é como se fosse um dia, uma semana, um mês e um ano. O mercado e o equilíbrio do mercado é esse. Mas é justamente pelo fato de, porventura, o mercado não estar em equilíbrio, se em determinado momento ele não está em equilíbrio, ele tende ao equilíbrio. Então, se um mês o mercado não tiver equilíbrio, para o mês seguinte, mantida a curva de demanda e oferta, ele tende a convergir ao equilíbrio, né? Mas então seria como se diariamente esse seria o equilíbrio, ou semanalmente ou mensalmente.
O problema é que diariamente, semanalmente, mensalmente, a curva de demanda e oferta está continuamente alterando. Então esse é o problema de definir o equilíbrio. Mas continuamente compradores e vendedores estão transacionando entre si e diversas quantidades estão sendo compradas a diferentes preços. Na média, nós podemos considerar esse ponto como sendo o equilíbrio para o qual a economia converge, embora ele nunca chegue exatamente nesse ponto. Se chegar, pode ter sido um acaso e rapidamente esse ponto de equilíbrio vai mudar ao longo do tempo, né? Não com base no exemplo numérico que eu estou dando. Aí a gente vai ter que alterar as equações de demanda e oferta para representar a nova condição desse mercado em um novo momento, tá certo? Mas então, nós temos esse exemplo numérico. E com relação a essa mudança do mercado ao longo do tempo, a gente tem o quê? Basicamente quatro possibilidades, várias possibilidades. Basicamente quatro, todas as outras são combinações dessas quatro. A gente tem que pode haver variação tanto na demanda quanto na oferta, o que leva, e variação nas duas conjuntamente, o que leva à variação do equilíbrio. E daí que a economia tende a alterar quantidade produzida, demandada, comprada e vendida e o preço de equilíbrio ao longo do tempo por várias razões que afetam a demanda e a oferta. E sendo assim, a gente tem o que? Vamos falar agora sobre a variação do equilíbrio. O que leva a uma variação do equilíbrio? É uma mudança, então, que eu falei, na demanda ou na oferta. Então, por exemplo, vamos considerar que a economia inicialmente está em equilíbrio. Eu falei que isso é um absurdo, isso não existe, mas por simplificação, vamos considerar que inicialmente a economia esteja em equilíbrio, onde ela tem uma certa curva de oferta e uma certa curva de demanda. E o equilíbrio da economia, então, é dado ali no ponto E1, onde é definida a quantidade de equilíbrio Q1 e o nível de preço de equilíbrio P1. Aí das duas, uma, ou a gente pode considerar que a economia está nesse ponto em determinado dia, semana, mês ou ano, a economia está em equilíbrio, ou se ela não estivesse em equilíbrio, é para esse ponto que a economia está convergindo. Dada a demanda e oferta, o mercado está tendendo a esse ponto de equilíbrio, tá? Mas, então esse é o ponto de equilíbrio. Não sei se a economia está aí ou está chegando aí, mas digamos que esteja a economia aí ou se aproximando, tendendo a esse ponto, digamos que ocorra alguma coisa na economia que altere a demanda. Digamos que a economia, isso aí é um mercado específico, né? Mercado de leite, por exemplo, ou de um outro produto qualquer. Digamos que a renda dos consumidores aumente, digamos que a preferência dos consumidores por esse produto aumente, ou qualquer outra variação em outra variável que impacta a demanda, à exceção do preço do produto, de tal forma que a demanda nesse mercado tenha aumentado de D1 para D2. Vamos considerar esse caso. Se é assim, a gente tem o quê? Que mantida a oferta com o aumento da demanda, a gente tem que a economia, como a demanda aumentou, a gente vai ter uma tendência a aumento de preços e também de quantidade produzida. A economia tende, o novo ponto de equilíbrio da economia, ou desse mercado, tende a ser o ponto E2, no qual a quantidade produzida vai ser maior e o preço de equilíbrio também vai ser maior, né? Aí você fala, pô, mas o preço subiu, como é que a quantidade demandada aumentou? É porque isso é consequência do aumento de demanda. Eu não sei o que aconteceu para levar ao aumento de demanda, mas a demanda aumentou, ela se deslocou, a curva de demanda se deslocou. Falamos sobre isso, variação na quantidade demandada e variação na demanda, né? Muita gente se confunde com isso, não pode perder isso, para ficar atento, né? Pode perder isso de vista. Os preços subiram e as pessoas estão comprando mais justamente porque a demanda aumentou. A gente vai ver o caso que mais à frente, um slide mais à frente, vamos ver o caso que a demanda está dada e a oferta se reduz, vai dar um outro impacto. Mas considerando esse primeiro caso em que a oferta está dada e a demanda aumenta, a gente tem que o preço do produto tende a aumentar e a quantidade de equilíbrio também. O preço de equilíbrio e quantidade de equilíbrio tendem a aumentar.
No caso, a gente teve um aumento de demanda e um aumento na quantidade ofertada. A oferta é a mesma. As empresas estão produzindo mais e vendendo não porque elas aumentaram a oferta, mas sim porque o preço aumentou, o que levou elas a aumentar a quantidade ofertada, tá certo? E aí dar exemplo sobre isso é ruim, porque a gente tem que se basear em dados da realidade, né? Diferentes mercados, são diversos, infinitos, vários, quase infinitos mercados, né? A gente tem que ver ao longo do tempo como que variou as quantidades e os preços dos diferentes produtos. Mas, por exemplo, um produto que eu imagino que passou por uma situação como essa aqui que a gente está vendo, para representar essa situação de aumento de demanda, eu diria petróleo, né? Porque se você olhar ao longo do tempo, a quantidade produzida aumentou, sim, só que ela aumentou porque os preços aumentaram dramaticamente. Foi o que eu falei, tem que ser baseado em dados da realidade, não tenho dados, né, que mostram o custo de produção de petróleo. O custo de produção de petróleo, embora não tenha dados, todo mundo sabe, né, está aumentando dramaticamente. Tem gente que produz a custo baixo, países árabes. Só que, por exemplo, você olhar como na imagem que eu estou botando aí, Petrobras e Shell, elas vão a milhares de quilômetros de profundidade no oceano para extrair petróleo. Isso, logicamente, que é um custo absurdo. O custo de extração de petróleo da Petrobras e da Shell é muito superior a qualquer sheik do petróleo do Kuwait. Eles lá produzem petróleo facilmente. A Petrobras e a Shell só estão se afundando a milhares de quilômetros de profundidade para extrair petróleo porque o preço compensa. E o preço compensa porque a gente está nesse exemplo aí gráfico que eu estou mostrando. Ao longo do tempo, a demanda de petróleo está crescendo um monte, ou cresceu um monte, de tal forma que o preço do petróleo disparou. Isso permite os produtores produzir mais, mesmo que a custos cada vez maiores, que é o caso que eu estou citando de Petrobras e Shell, né? Então, quantidade de petróleo produzida, ofertada, aumentou, só que a oferta do petróleo ou está dada ou variou muito pouco. O que aumentou foi a demanda de petróleo. Por isso que a quantidade de equilíbrio de petróleo na economia certamente aumentou e principalmente o preço. Tá certo? Aí vamos ver outro caso então de variação do equilíbrio. Agora eu falei aumento da demanda, vamos ver agora um caso de redução da demanda. O que aconteceria? A gente teria então a nossa curva de oferta, vamos supor que ela fique inalterada para simplificar, a nossa curva de demanda D1, e pela interação entre demanda e oferta a gente teria a definição do equilíbrio E1, onde é definido o preço de equilíbrio P1 e a quantidade de equilíbrio Q1, tá? Então, esse é o ponto de equilíbrio inicial. Não sei se a economia está aí ou está tendendo para aí, mas digamos que haja alguma alteração na economia, de alguma razão, que leve a uma redução na demanda, ou seja, a cada nível de preços, as pessoas passam a comprar menos quantidade do produto, ou a cada nível de quantidade demandada, as pessoas passam a se dispor a pagar um valor menor pelo produto. Sendo assim, mantida a curva de oferta, dada a redução da demanda de D1 para D2, a gente passa a ter uma tendência à queda na quantidade de equilíbrio e no preço de equilíbrio. A economia tende a ir para o ponto de equilíbrio E2, onde é definida a quantidade de equilíbrio Q2 e o preço de equilíbrio Q2, P2. Ou seja, é uma situação que a demanda na economia diminuiu. Poderia até ser que a demanda anulasse, que eu imagino que é quase o exemplo que eu vou dar aqui, mas a questão é diminuir a demanda, isso tende a reduzir preço e reduzir quantidade. Produtores vão produzir menos produto, produtores vão parar de produzir o produto, e os produtores de mais alto custo tendem a sair do mercado, só vão ficar os produtores de mais baixo custo que conseguem produzir a esse preço mais baixo, né? Aí, por exemplo, um exemplo, não sei se é correto, de novo, não tem dados,
reais da economia, mas intuitivamente me parece que seja um exemplo adequado nessa situação, que seria você imaginar câmeras fotográficas aí nos últimos anos, né? Há muitos anos atrás, anos 60, 70, 80, até os anos 90, as pessoas que queriam tirar foto, elas tinham que, a única forma de tirar foto era com câmeras fotográficas, né? Ou muito fazer vídeos com, pode botar também filmadora, né? Certamente a demanda caiu muito, basicamente pelo avanço aí das novas tecnologias, celulares, smartphones, né? Eles estão tomando o lugar dessas câmeras fotográficas, né? Certamente ainda existe câmera fotográfica, tem gente que pode pensar em câmera fotográfica profissional, aquelas lentes que captam enorme definição, certamente são melhores que os celulares ainda. Profissionais ainda usam câmeras fotográficas, mas todas as pessoas que viajavam e levavam uma câmera fotográfica para fotografar a viagem, essas pessoas certamente, intuitivamente, me parece que não usam mais esse produto, né? Então a demanda desse produto caiu muito, a oferta não mudou, a oferta está dada. Se a quantidade de equilíbrio diminuiu, não é porque as empresas resolveram parar de produzir, mas sim que as pessoas pararam de comprar. O preço tende a cair, quem produz passa a produzir menos, né? Mas se todo mundo voltar a comprar câmera fotográfica, as empresas que produziam voltam a produzir. A oferta está aí, né? A quantidade produzida é pouco, porque as pessoas querem pouco, tá certo? Mas vamos ver esses dois exemplos de variação da demanda. Vamos ver agora com variação da oferta. Mas deixa o próximo vídeo então. Valeu, tchau.